Lô, Alô? Oi. você tá me vendo Tá me bem? vendo bem? Ou eu tô cortada? Tá do mesmo jeito que tava pra mim. Mas pra mim, tô te vendo bem. Tá? Eu vou esperar as pessoas falarem se tá cortada. Gente, dá um feedback aí, porque eu tô me vendo bem, a Lô tá me vendo bem, mas às vezes eu tenho a impressão de que eu saio cortada, assim. Que horas são, Lô? Ih, aqui eu não consigo ver, mas eu olhei agora há pouco, era mais 7h03. Ah, é? Então vamos começar. Vou fazer uma Boa pequena noite, gente. introdução aqui. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar essa live de hoje compartilhando um dado histórico. Rosa Parks foi uma negra ativista norte-americana que, em 1º de dezembro de 1955, ficou famosa porque ela estava sentada num banco de negros. Naquele tempo, os ônibus eram divididos em bancos para negros e bancos para brancos. E ela estava sentada num banco para negro, o ônibus estava lotado, entrou uma pessoa branca e o motorista disse: levante, porque ele vai sentar. E ela disse: não, não, eu não vou levantar. Estou sentada e não vou levantar. Eu gosto de atos simbólicos, gosto de atos pacíficos, gosto de quem usa atos simbólicos quase silenciosos para impor e protestar. Não acredito que violência em manifestação seja uma coisa que gere algum resultado. Eu acredito que violência não pode combater violência. Eu admiro muito as pessoas que usam atos simbólicos e a arte contra as desigualdades. E essa é a razão por eu ter convidado essa menina, essa artista, porque ela é uma artista, Obrigada. para conversar comigo hoje sobre racismo, sobre a condição da mulher negra na sociedade e principalmente sobre a condição do racismo no Brasil, que a gente está vendo que está pipocando no mundo todo. Ou seja, racismo não é um assunto regional, não é um assunto nacional, é um assunto mundial. E eu acho que urge muito que a gente converse sobre racismo e principalmente que a gente faça atos simbólicos e arte para combatê-lo. Então eu vou apresentar para vocês, essa é a Lohane Mariano, Boa uma noite, linda gente. menina de 26 anos, arquiteta, artista, cantora e compositora, Obrigada. que fez um rap maravilhoso que ela vai cantar pra gente no fim da live, que viralizou no Instagram, viralizou no Zap, viralizou no Facebook, todo Verdade. mundo viu, todo mundo comentou. Aí eu me apaixonei por aquela manifestação que é um protesto e que é arte, porque eu amo isso. Fiquei muito assim, admirei demais, viu, Lô? Achei muito bacana. Obrigada, Lu. Muito Você obrigada. usar a sua arte, a sua voz linda, para dizer, ó, nós estamos aqui e nós queremos falar, e vocês não vão calar nossa boca. Achei Exatamente. sensacional. E aí eu chamei ela para conversar com a gente sobre as situações que ela passou na vida dela, as situações que ela passa ainda, porque ela é uma menina de classe média, que é estudada, fez arquitetura, é uma menina linda, ou seja, ela não teve a maioria dos problemas que os negros brasileiros têm. Ainda assim, você vai ficar admirado de perceber a quantidade de coisas que aconteceu na vida dela. Lô, vamos lá, vou te fazer uma pergunta, até porque a live é sua, amiga, porque é o teu lugar de fala. Obrigada. Eu não tenho condição, eu não tenho moral, eu não tenho, como eu diria, bagagem para falar de racismo, obviamente. Eu acho que quem tem que falar de racismo são pessoas negras, assim como quem tem que discutir aborto é mulher. Eu sempre fico muito assim, indignada quando eu vejo homem discutindo aborto. Cara, não é sobre seu corpo, você não tem nada com isso. Então vamos, né? Vamos focar aqui. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer: sua infância, Lô? Sua infância. Como foi sua infância? Onde você morava? Como você sentia essa coisa de você estudou numa escola particular, as suas amigas, a sua classe, a maioria era branca, a maioria era negra? Como que foi isso? Conta pra mim. Lu, primeiramente eu queria dar boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Queria mais uma vez te agradecer por esse convite. E você trouxe uma fala aqui antes da pergunta, falando sobre o lugar de fala, né? Esse reconhecimento
de saber quem tem que falar sobre o que é muito importante. Mas você tem o seu lugar de fala, você tem o seu lugar de fala de uma pessoa antirracista. Eu não poderia deixar de comentar isso. Porque Eu você não busco está no lugar ser. de fala de uma pessoa negra, mas você está no lugar de fala de uma pessoa que combate ao racismo. E assim, eu não posso Eu deixar busco ser, de viu, Lô? Porque é valorizar uma luta isso. diária. Sim, é verdade. E quanto à minha infância, eu nasci na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde eu moro atualmente. Eu morei um tempo da minha vida no Rio. E como você falou, eu sou uma pessoa de classe média. Eu tive a oportunidade de estudar em colégios particulares porque minha mãe trabalhava nesses colégios, então assim, nesses colégios não, né? Então eu estudei numa instituição com bolsa, onde a minha mãe trabalhava, e assim, era eu e mais uma pessoa negra na turma, né? Eram quatro, na verdade, e calma aí que eu acho que voltou aqui uma coisa. Eram quatro pessoas negras na minha turma, onde a outra, assim, ele se reconhecia, mas as pessoas não o reconheciam como negro. E era eu e mais uma pessoa negra retinta, né? Lu, você tá me ouvindo? Estou, Ah, perfeitamente. é porque aqui voltou de novo a repetir as vozes. Não, eu tô te Sabe? ouvindo Quando eu super falei, bem. calma aí, deixa eu só. É porque eu tô te ouvindo falar, mas você não tá falando. Eu não sei por quê. Deixa eu só dar um tempinho aqui, porque eu acho que tá fazendo uma conexão aqui na live. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Quer Estou, dizer, perfeitamente. acho que agora parou. Então, como eu ia te falando, e éramos apenas nós duas como negras retintas nessa turma. E, gente, eu não, a minha vida, assim, estudando em colégio particular, isso não mudou o fato de eu sofrer reações racistas. E graças a Deus a minha mãe tem uma mente muito aberta e ela soube lidar muito bem com isso. E é isso, gente. Assim, eu passei por situações bem complicadas, mesmo sendo criança. E a gente pensa assim, ah, a criança não nasce racista, né? Ela aprende. E é realmente isso. E é realmente isso. Porque as coisas que eu sofri na infância, sabe? Não podia ter vindo. Foram coisas pesadas. Eu voltei a ouvir você de novo. E eu tô quieta, hein? Ó, de novo, ó. Tô te ouvindo. E você tá quieta. E tô me ouvindo também. Eu posso solicitar de novo, participar? Pode? Só um minuto. Gente, a Lô teve um probleminha no áudio, mas eu vou aproveitar o que ela estava falando para a gente incitar uma discussão aqui. Vocês podem fazer perguntas, a gente pode falar isso aqui. Eu achei muito interessante ela falar das pessoas que não são negras retintas. Então, assim, essas pessoas, que são as pessoas que nem são brancas e nem são negras, ficam num lugar ali meio invisível, porque elas nem são reconhecidas por grupos de negros como negros e nem são reconhecidas como branco. Ou seja, elas têm as mesmas dificuldades e a coisa não. Entendeu? Elas não têm. Até para conseguir cotas, por exemplo, é complicado. Porque se ela se. Já aconteceu, eu já vi acontecer, dela se reconhecer negra, pedir cotas lá, e a pessoa dizer: não, você não é negra. Só que nem por isso a vida dela é mais fácil, porque ela pode não ser negra retinta, mas ela não é uma pessoa branca também. Então é muito complicado a gente. Esse lugar também que eu vou dizer, eu vou conversar com a Lô, ver se ela. Deixa eu ver se ela voltou, se ela conseguiu voltar aqui. Peraí, deixa eu achar ela.
Pronto. Pronto, meu Deus, eu não sei por que está acontecendo essas vozes aqui, mas Internet, né, Lohane? Por isso, filha. Agora a gente faz tudo internet. live. Eu gosto de conversar olho no olho, porque eu acho a internet muito bacana, mais ou menos, entendeu? Uhum, uhum. Muito bacana, Mas mais ou assim, menos. eu consegui pegar essa questão que você falou também aí sobre os negros retintos e é exatamente isso que você colocou. É, É porque ele é exatamente invisível, isso. né, Lô? Ele fica no meio do caminho. Ele não é bem É, aceito no grupo de negros e ele não é bem aceito no grupo de brancos. Então deve gerar uma exatamente. crise doida, que é aquela pessoa dita parda, né? Que não é cor, né? Não é Isso, e raça. aí, É um absurdo. sim, uhum, e eu vejo muito isso, eu vejo muito isso. Eu tive que me desconstruir muito quanto a isso, a entender que existiam os negros retintos e os que eram menos retintos, porque até então, há um tempo atrás, eu ainda tinha também essa visão de que negro era só quem tinha pele retinta, porque a gente entra na questão do colorismo, né, no caso. E até porque a sociedade aceita melhor, né, o negro que é menos retinto. Só que nesse caso da minha escola, essa pessoa negra não se assumia como negra justamente para não sofrer os preconceitos e ela mesma acabava desenvolvendo comigo, né, atos preconceituosos. Mas assim, a instituição onde eu estudei, eles souberam lidar com isso, assim, com uma forma muito boa, muito Você clara para as lembra de um crianças. ato preconceituoso que essa menina, que era uma criança, na verdade, teve com Lembro, você? lembro. Olha, teve. E eu fiquei sabendo, eu conversando sobre isso com a minha mãe esses dias, eu fiquei sabendo como que aconteceu essa história. Que foi assim, eu sabia, eu vivenciei, né, a história, mas eu não sabia como a origem de tudo, né? E eu fui saber por esses dias. Que foi, era uma pessoa, uma criança da minha turma, que até então era minha amiga, eu tinha uma afinidade, ia na casa, eu frequentava o ambiente daquela pessoa. E aí ela ia embora de van, na van da escola, e chegou no ouvido da diretora, através de uma mãe de um outro aluno que ouviu dentro dessa van, que ela ficava comparando assim, qualquer coisa que era preto era eu. Quer desenhar qualquer coisa que fosse preto. Desenha Gente, Lohane. Qualquer coisa, qualquer coisa. E aí esse aluno questionou a mãe, que ele não gostou dessa atitude da amiguinha, e a mãe, que conhecia a minha família, foi lá falar na diretoria. E aí a mãe dessa menina que praticou esses atos racistas trouxe ela até a minha casa para me pedir perdão, para me pedir desculpa. Então, assim, e na época, Luciana, para você ver como que, às vezes, quando a gente escuta assim, mas você é preto, você tem isso, você não pode se deixar abater. Eu era tão preocupada em fazer parte daquele grupo que o meu medo maior quando ela veio me pedir perdão era: será que quando eu voltar para a escola eu ainda vou ser a Lohane legal, aceita por todo mundo? Porque aconteceu isso tudo. É, nossa. eu fiquei mais preocupada em: será que essa menina vai ficar brava comigo, vai me difamar e eu não vou ter mais amigo? É melhor eu deixar esse caso para lá, fingir que não aconteceu, do que rebater? E eu lembro exatamente desse momento. Eu tenho a cena na minha cabeça, assim, certinho. Foi exatamente nessa casa que eu moro. Então, as pessoas acham que é muito fácil você resolver os problemas raciais. Você é preto, você que tem que falar, você que tem que ensinar, você tem que debater, mas quando entra as questões emocionais, é um pouquinho mais profundo, sabe? E isso foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Que não tem como esquecer, né? Eu vou levar para sempre isso. Lô, você é uma menina linda, você deve ter sido linda desde pequena. Mas você mesma disse que na sua classe a maioria das meninas eram brancas. Isso quer dizer branca, de cabelo liso, às vezes loira? Como é que foi essa coisa de você assumir seu cabelo, que é lindo, e que eu sei que é um longo processo, porque até mulheres brancas de cabelo crespo demoram. Eu fiz a transição há pouco tempo também, Uhum. porque é meio complicado você assumir. Fiz progressiva durante muito tempo, conheço um monte de gente que faz até hoje. E sim, porque essa coisa do preconceito com o cabelo cacheado, como é que foi essa transição para você? Você sempre gostou? Você teve uma época de alisar? Como é que foi isso? Lu, assim, foi um processo extremamente longo. A transição mesmo, assim, que eu enfrentei esse processo. Porque, como você bem colocou,
eu estudava numa classe onde a maioria das meninas eram brancas, loiras, do cabelo liso. E a maior parte do preconceito não vinha das meninas. É aquela época que a gente começa a querer a ter um namoradinho, né? Que a gente quer, começa a entender sobre menino São e os menina. hormônios, são os hormônios. Exatamente, exatamente. O maior preconceito não. Eu tenho os meus amigos da escola, são os meus amigos. E graças a Deus eles tiveram, assim, passaram pelo processo da desconstrução também. Mas a maioria do preconceito vinha por parte dos meninos mesmo, que faziam essa comparação. Eu sempre ganhava da menina mais legal da turma. Tinha lista, né? Tinha lista, final do mês, pontuava lá. Eu que nunca não ganhei deixa de ser cruel, né? É cruel demais. Eu nunca ganhei com uma menina mais bonita, mas eu ganhava com uma menina mais legal. E assim, a minha mãe, ela sempre fazia penteado no meu cabelo. Lembro que ela me conta que quando era pequena eu queria com cabelo solto. Ela falava, você não vai de cabelo solto, esse cabelo pra cima. Aí uma vez ela resolveu soltar. Aí eu fiquei com o cabelo. Só que quando eu comecei a passar pela adolescência, eu queria me igualar às referências que eu tinha. A referência que eu tinha era as minhas amigas e na televisão a maior referência era o quê? Thaís Araújo, que naquela época ainda utilizava o cabelo liso escorrido ou o cacheado perfeito, que a não base de representava o muita nosso cabelo. progressiva, coitada. Acho que nem progressiva não tinha naquela época, acho que era alisante, como é que chama? Tio... Eu não lembro. Era um Eu não lembro. glocolato, né? Um alisante terrível, que o cabelo ficava duro. E eu já usei tudo que você imaginar, trança de vários tipos, coloquei aplique, teve a época do aplique, que eu coloquei para eu ficar com o cabelo liso. Né, Lô? Diga-se de passagem. Acabou. E aí teve uma época que surgiu o Beleza Natural, que foi um salão específico para cabelos negros, para cabelos afros. Porém, era um salão onde eles mudavam a estrutura do seu fio, de certa forma, né, porque é química, e desenvolvia os cachos que o seu cabelo poderia dar, né? Então eu passei por um longo processo com um aplique no cabelo para poder ir nesse salão e ficar com o cabelo cacheado. Cortei, tive que cortar. Aí foi todo aquele processo de novo, de chegar na escola com o cabelo curto e ouvir aquele monte de coisa. E a gente já tem da mulher ser sexy de cabelo grande, né? Então, sim. já que é outra bobagem, né? Outra bobagem. Aí passei pelo processo, fiquei com o cabelo longo, cacheadinho, mas não tinha volume. E eu adoro um volume de cabelo. Gente, eu não tô satisfeita com nada. Vou colocar trança. Não, mas eu acho que volume é essencial. Eu também adoro o volume do meu cabelo. Sim, aliás, ele fica mais volumoso quando ele tá cacheado. Assim, escovado, ele não... Pois é, e cada cabelo é um cabelo. E aí foi preciso eu entrar na faculdade, quando eu fui para o Rio de Janeiro, e viver num meio onde a maioria das pessoas no bairro em que eu morava eram pessoas pretas. Eu morei na zona norte do Rio. E nesse período de faculdade, eu ganhei um empoderamento, assim, fora do comum, fora do comum. E eu lembro que em 2014 eu decidi, falei, eu vou colocar 2015, eu falei, eu vou colocar a trança e vou começar a cuidar do meu cabelo. Aí fiquei um bom tempo de trança, muito tempo. Tirei e eu vi que assim, todo o tratamento que eu fiz para ter o cabelo cacheado, meio que eu fiz um tratamento para ter um cabelo que já é o meu cabelo sem química nenhuma. E eu não conhecia o meu cabelo. Eu não me dava o tempo de me conhecer ao natural. Porque era uma corrida tão grande para poder me igualar àquelas pessoas ali, que eu não sabia exatamente quem era a Lohane. E aí, quando eu me descobri, eu falei, agora eu vou soltar esse cabelo. Tinha que estar com ele solto aqui. Tinha mesmo. Mas que quem não entende de cabelo cacheado, gente, eu vou explicar para vocês. Porque o meu cabelo não é tão cacheado quanto o da Lohane, mas quem me conhece sabe que o meu cabelo é cacheado. Ele tá escovado hoje, porque eu pintei e aí escovei. A minha cabeleireira maravilhosa, a Carol, escovou. Mas cabelo crespo, se você prende, esquece. Você solta, lava, para que ele fique cacheado bonito de novo, não é assim? Menina, então, assim, quem não entende de cabelo crespo também não dá palpite, não, se você não entende de cabelo crespo.
Que cabelo crespo tem Exatamente. vida própria, ele faz o que ele quer, Ele faz o né? que ele quer. Mas eu ainda tenho uma sorte que o meu cabelo, ele assim, ele me ama. Porque às vezes eu tô com ele aqui, eu solto, dou uma balançada nele, ele não fica todo definido, mas ele assenta. Eu falo, gente, esse cabelo me ama, ele me ama. É porque deve ser porque você também o ama, né? Quando a gente se É, aceita, quando a gente gosta, parece que tudo conspira, né? sim. Você começa a E a achar, se achar até transição, mais bonita, né? exatamente. E a transição, eu vejo muitas mulheres passando pela transição, muita gente que desiste, mas quando a gente consegue completar esse processo, é tão libertador, você vira uma outra pessoa. Não tem como você ser a É mesma verdade, pessoa depois da transição. É é impossível. verdade, gente. Eu passei por isso recentemente e realmente é verdade. É E a gente. impossível. E eu tenho percebido isso também. Isso eu acho que é uma coisa bacana, que é um ato simbólico. Tenho visto muitos salões especializados em cabelo afro, isso é muito Uhum. bacana. E eu tenho visto muitas mulheres passando por transição, até mulheres Sim. famosas, a Maísa, aquela menina, é Maísa o nome dela, né? Sim, é a Fazendo Maísa, a a Maísa. transição bonitinha. Se você procurar no YouTube, você vai ver milhões de vídeos sobre transição, sobre produtos e tal, não sei o quê. Isso eu acho um ato simbólico de valorização da mulher negra, Sim, que normalmente é muito bonita mesmo, né? sim, sim. E namorados, Lô, você teve algum preconceito com namorado? Olha, Lu, com um namorado, não. Mas eu passei por um relacionamento onde a família do meu namorado teve uma dificuldade de aceitação. E, assim, na verdade, em duas situações, né? Eu não cheguei a Nossa, que namorar, péssimo, não? porque meu pai, assim, pensa num pai rigoroso. Meu Deus do céu, eu fiquei 6 meses para poder ele conseguir pedir em namoro e ainda assim não deu certo. Meu pai não deixou, então a gente não, Ah, ele não deixou. Que sensacional. O cara morre de não, medo não. de pedir para namorar a menina, senta lá. Eu posso namorar? Não. Ah, tá. Desculpa aí, né? Não, meu pai não deixou nem ele subir em casa, foi da varanda. Putz, Levou o não da varanda. Então, tadinho. assim, essa situação eu era muito nova, eu tinha 15 anos. Eu não ouvi nada dos familiares. As pessoas vinham me contar, não foi falado diretamente comigo. E já adulta, eu também tive um relacionamento onde a gente também estava nesse processo de namora ou não namora. E assim, a diferença era racial, eu negra, ele branco, e social, eu pobre e ele muito rico. Então, assim, era totalmente oposto, totalmente, assim, duas realidades diferentes, duas infâncias diferentes. E eu naquele mundo da lua de que ia dar certo. Tava nítido que não ia dar, sabe? Tava claro. Não só pelas diferenças, mas pela personalidade, né? Porque tem muita gente que dá certo, independente das diferenças, mas personalidade é uma coisa que é mais a fundo. Você não muda, né? E é caráter, é caráter. Caráter, não muda. E assim, eu passei por uma situação com essa pessoa onde no aniversário desse rapaz, Luciana, as pessoas olhavam como se eu fosse uma estranha, sabe? Como se eu fosse como se não fosse normal, como se eu nunca tivesse visto um preto na vida. Um ET, Foi né? exatamente um ET, ET. Aí eu falei, ai, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra minha vida. E tinha aquelas pessoas que falavam assim, eu não sou racista, olha aqui, eu amo a família do seu, eu esqueci o nome do homem, do seu João. É como se eles fossem da minha família, o seu João era o caseiro da casa deles. Eu falava, gente, isso não tá ajudando, não. É uma fala que não tá ajudando, talvez esteja até piorando. E foram essas situações que eu passei dentro de um relacionamento. Hoje eu namoro um homem maravilhoso, perfeito, eu sou muito apaixonada, não posso falar muito não, tá? Porque eu sou Ah, que bobona. bom, que legal. Deixa eu falar uma pergunta aqui do Sandro Ruivo, que é meu marido lindo. E ele está perguntando o que a gente acha sobre inserir na educação fundamental temas como racismo, violência contra a mulher e outros preconceitos. Eu vou responder para você, depois a Lô responde com a experiência dela. Eu acho fundamental, sabe? Eu acho fundamental. Eu sempre tive um projeto de fazer isso aqui em Ribeirão, de começar nas escolas,
com crianças mesmo, porque aquilo que você disse, criança não nasce racista, não nasce machista, não nasce homofóbica, não nasce nada de ruim. Ela vai aprendendo, principalmente dentro de casa, com o exemplo, sabe, mães machistas fazem fazem filhos machistas. E eu acredito que se você tiver na grade grade professores conversando sobre isso, falando sobre isso, porque é muito porque é importante muito você importante falar para você falar para desconstruir. desconstruir Sim. Sobre sobre racismo, racismo, sobre homofobia, sobre violência contra a mulher, sobre sobre relacionamento relacionamento abusivo. abusivo. Porque eu Porque sou eu delegada da sou mulher, delegada da você mulher, sabe, você sabe, estou me estou me aposentando, aposentando, mas eu sou. E eu vi E eu muitas vi meninas muitas que não meninas que não sabiam sabiam, que estavam, que não sabiam não se sabiam estavam se sofrendo estavam uma violência sofrendo uma doméstica, violência por doméstica, exemplo. por exemplo. Ela sentava na Ela minha sentava na frente e minha dizia frente assim, e dizia olha, assim: está olha, está acontecendo isso acontecendo isso comigo. comigo. Isso é violência Isso é violência doméstica? doméstica? Olha isso. Porque ela não Porque tem ela não tem noção, ela estava noção, se ela estava sentindo se sentindo abusada, abusada, ela não estava ela não gostando estava gostando daquilo, daquilo, mas ela mas não ela conseguia não conseguia identificar se identificar se aquilo era aquilo violência era doméstica. violência doméstica. E às vezes até Então eu cresceu num acho cenário onde aquilo era normal para ela, né? também, porque é um porque é um comportamento comportamento aprendido, aprendido. entendeu? Tanto Entendeu? dos Tanto homens de dos ser homens de ser violentos, quanto das violentos, quanto das mulheres de mulheres de aceitarem essa aceitarem violência. essa violência. Então eu tenho um Então eu projeto tenho um de projeto de fazer fazer mesmo mesmo uma, sei lá, uma sei lá, uma inserção nessa inserção nessa grade, grade, ou ainda que ou ainda que workshops workshops semestrais, sei lá, semestrais, sei lá, porque eu que acredito que existem existem alguns alguns órgãos órgãos em em Ribeirão, Ribeirão, algumas algumas pessoas que já pessoas que já fizeram fizeram em alguns lugares e tal, mas eu mas acredito eu que a minha acredito que a minha experiência experiência agregaria muito agregaria mais. muito mais. Porque eu vi Porque eu essas vi meninas essas meninas sofrerem, sofrerem, tive tive inúmeros casos de inúmeros casos de racismo, racismo, lá também, lá de também de homofobia homofobia muito, muito, porque a porque delegacia a da mulher, delegacia da em mulher, tese, em não tese, não atende atende homossexual homem, homossexual né? homem, né? Mas eu atendi Mas eu um atendi um monte. monte. Trans. Trans. Porque eu ia mandá-los para onde, Lohane? Pensa bem, você acha que eles iam ser tratados numa delegacia normal, exatamente como eles eram tratados dentro da DDM? Claro Não que ia. não. Claro Então, que eu não. ia pela hipossuficiência, pela vulnerabilidade. É vulnerável? Traz aqui para mim. Era assim, mais ou menos, que funcionava. Se você quiser responder a sua experiência, tinha alguma Não. professora que falava disso, Lô? A minha mãe. Eu fui aluna da minha mãe. E ela sempre assim, ela abordava isso comigo, né? Mais como filha, eu acho também, do que como mãe. Mas eu tive professores, principalmente professores de história, que abordavam o racismo dentro da sala de aula. Mas a questão da violência doméstica, não. E isso é algo que eu acho muito importante de ser inserido, porque a minha mãe, eu falo muito pelas experiências que eu passo, sabe, Lu? Claro. Pergunta para o Guto se melhorou o eco, porque eu não consigo mandar mensagem, nós estamos no meu Face. Lô, você caiu? Ixi, gente, acho que ela caiu. Tô vendo aqui, deixa eu ver se ela me chamou de novo. Internet, gente. Bom é olho no olho, eu falo. Já. Lô, te chamei já. Ih, gente. Ah, que bom, mas agora a Lohane caiu. Parou o eco, mas ela caiu. Oi, Esther, tudo bem? Uma honra ter você aqui. Não tô conseguindo, ela não consegue entrar, não. Sim, mas agora ela saiu e ela caiu e ela não tá conseguindo entrar. Acho que a internet dela deu algum pau. É aquilo que eu disse, internet é bom, mas é ruim, sabe, gente? É bom mais ou menos.
Eu acho que é a internet dela. Mas eu vou, então, continuar conversando com vocês e vou tentando colocá-la aqui, gente. Eu quero levantar uma discussão com vocês que muito me deixou... Eu chorei o dia que eu vi. Chorei, ainda fiquei até pensando, Luciana, você tá ficando mole, né? Porque tanto tempo de polícia, vi tanta coisa nessa vida, mas quando eu soube daquele menino Miguel, eu fiquei muito chateada, muito triste mesmo de pensar. E aí eu fiz uma análise que eu quero saber se vocês concordam. E vocês podem me perguntando, a gente vai debatendo sobre isso. Será que aquela moça teria se comportado da mesma maneira se a criança fosse um filho de uma amiga branco, ou se fosse um filho dela? Ou será que ela achou que uma criança negra de comunidade é mais esperto? Então, tudo bem deixar andar no elevador sozinho. Um filho dela, não. Um filho dela, porque uma criança de 5 anos, gente, é um bebê, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinha. E quem tem filho sabe, é um bebê. Ele não é capaz de se orientar, ele não é capaz de atravessar a rua sozinho. Mas, na cabeça daquela mulher, branca e rica, uma criança de 5 anos é capaz de andar no elevador sozinha. Então, para mim, rolou muito isso. Não foi só uma questão de racismo. Foi uma questão além disso. Ele era uma criança negra de comunidade. Na cabeça dela, uma criança esperta, o suficiente para atravessar a rua sozinho, para andar de elevador sozinho, para ir para o bus. Porque, o que ele foi fazer? Ele desceu para procurar a mãe? Era essa a intenção? Me parece que sim. De entrar no elevador para descer para procurar essa mãe. Ok? Meu, pega na mão dessa criança, é uma criança. Desce com ela no elevador para encontrar a mãe. Entendeu? Eu acho que faltou aí uma empatia dessa moça com outras crianças que, sabe, da mesma idade daquela criança. Então, para mim, ela pecou assim. Ela nem pensou. É tão engraçado que ela simplesmente aperta, né, o nono andar. Quer dizer, a criança queria encontrar a mãe estava no térreo, por que ela aperta o nono andar? Quer dizer, uma coisa completamente... Eu fiquei chocada. E aí, para quem disse para mim, eu também escutei muito essa conversa. Ah, onde já se viu? Ela foi presa e foi solta. Ela não foi solta, gente. Ela pagou uma fiança de R$20 mil. Está na lei. Homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, porque ela não teve intenção de matar. Ela pode até ter assumido o risco, mas ela não teve intenção. É assim, a legislação diz isso. Você poderá responder em liberdade mediante pagamento de fiança. Então, o delegado não errou, tá? O delegado não fez isso porque ela é primeira-dama, porque ela é branca, porque ela é loira, nada disso. Entendeu? Se fosse a mãe do Miguel, a coisa teria sido exatamente igual. A diferença é que talvez a mãe do Miguel não tivesse os R$20 mil. Provavelmente ela não ia ter. E com certeza essa patroa também não ia pagar, né? Não ia ajudar. Então, essa é a diferença, que a desigualdade é mais embaixo, tá? A valeta é maior do que a gente pensa. Então, Esther, é isso que eu fico me perguntando. Se a mãe estava no térreo, por que ela apertou a cobertura? Nada faz sentido nessa história para mim. Ó, parece que a Lô voltou. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Acho que agora vai dar, Lô. Lu, Melhorou, né? Melhorou, né? eu vi um comentário assim, tá dando eco. Aí eu cliquei aqui para poder ver quem tinha falado, o celular, buf, fechou. O Facebook fechou. Mas acho que é porque tem muita gente fazendo live e aí acontece as instabilidades. É internet, né? Agora tá dando eco para mim. Eu vou ter que tirar o fone por causa do meu celular aqui. Mas
Eu tô com o meu computador ligado aqui também, as pessoas aqui em casa estão ouvindo a live e quando fechou eu continuei ouvindo as suas falas e muito pertinentes, muito pertinentes. Então, você não acha essa história de que... Gente, a gente escuta gente falar que jamais deveria falar isso. Não, tem Covid nada. Não tem comunicado nada dos outros, nada. Se isso não é falta de sensibilidade, é falta de sensibilidade. É falta de sensibilidade. E essas falas são coisas que estão muito enraizadas, sabe? E as pessoas falam acreditando que estão certas mesmo. Porque é um comportamento aprendido, né? Eu vou tirar esse fone eu tô escutando. Mas acho que é porque eu tô sem. Gente, fica muito ruim o som. Vocês falam que a gente pode de novo. Ô, Lu, eu queria pegar um gancho na sua fala, quando você falou que atendia as pessoas, atendia as mulheres que não sabiam se elas estavam sofrendo violência ou não. E ter uma mulher atendendo faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. Eu já... Coisa que às vezes eu fico assim, meu Deus, para cada situação que a gente coloca, eu tenho uma experiência, né? O pessoal tá mandando eu não consigo colocar o fone, porque o meu celular, ele tá com uma bateria péssima, e se eu tirar, ele pode acabar desligando. Eu vou ter que ficar sem o fone também, um pouquinho. Mas coloca o seu, que eu acho que ajuda. Pronto, gente, melhorou? Tá dando eco pra mim. Tá dando eco pra você? Tá. Não sei por quê, gente. Não tem explicação. Porque aqui pra mim tá normal. Não, dá pra mim. Eu converso com o bom, sabe? Eu falo e... Mas tá muito? Não. Fica escutando na minha fala. Eu acho que vai de cada telefone. Alguém melhor. Eu vou tirar de novo, tá? Melhorou agora? Tá, vou abaixar o volume. Eu já tá baixinho aqui. Melhorou, gente? Mas eu acho que eles estão conseguindo entender, né? Então, mas eu não sei por quê que tá dando. Aí, melhorou. A Regina falou que melhorou. Ah lá, o Guto mandou o telefone. Não, gente, olha, a gente não consegue conversar. Falar, que não demora de acabar. A gente marca uma palestra. Eu sou mulher de palestra. Mas a gente não vai conseguir agradar todo mundo aqui, porque cada pessoa está recebendo de uma forma diferente, né? Aí, Melhorou? Parou de dar eco? Lô, você teve uma delegacia da mulher uma vez? Você foi numa situação? Não, então, a minha situação não foi na delegacia da mulher, mas eu sofri um furto e eu fui denunciar esse furto e eu fui falar com o delegado numa delegacia do Rio. E por isso que eu tô falando que, assim, para questões de mulher, quando é uma outra mulher atendendo, faz toda a diferença. Porque eu fui denunciar esse furto e, no final, o delegado, assim, ele ficava me perguntando coisas que não tinham a ver com furto, sabe? Falava, gente, onde que isso vai me ajudar a recuperar meu telefone, a achar a pessoa? Onde vai me ajudar? Luciana, no final, o delegado me chamou para almoçar e não fez meu boletim. Eu falei, gente, não. Tira. Juro pra você. Ele tem corregedor. Denunciado. E o medo? Galo do PMS. E o medo?
e o medo. Porque, olha, assim, eu tava lendo a respeito sobre as coisas que a gente traz, assim, né? Eu ouvi uma fala essa semana passada de que quando a gente olha para o que os nossos ancestrais, os nossos familiares passaram, a gente está regredindo. A gente fica regredindo e fica entrando no vitimismo e não sei o quê. Eu falei, gente, que fala mais sem noção. Eu sempre olho os acontecimentos, olho para o que as pessoas da minha família, o que elas já passaram, para eu poder entender a dificuldade delas e o que elas fizeram, a luta delas para que eu chegasse até aqui. Para que eu chegasse até aqui e tivesse as minhas lutas para quem vier depois de mim, que com certeza vai ter as próprias lutas, mas que esteja num terreno mais, né? Mais tranquilo. E eu estava lendo sobre isso, sobre o quanto que esse sistema racista, essa sociedade racista, entra em várias vertentes, né? A gente tem o machismo, falando sobre a mulher negra. A gente tem o machismo que envolve. Eu ia falar sobre isso. A gente tem a hipersexualização, né? A mulher negra é a mulher que é... Fogor. Exatamente, a mulher quente. E isso vem tudo da estrutura da escravidão, né? A mulher negra é aquela mulher que não recebe, é aquela mulher que briga, é aquela que, se você falar, ela vai retrucar. É a mãe de família, porque a maioria cria o filho sozinho. Então, assim, existem época que entra de frente entra assim, debate com a realidade da mulher branca, que é aquela que da época da escravidão o quê? Que era casta, é a que dividia com o marido. O marido trabalhava para sustentar a casa e ela era a mãe que cuidava dos filhos. Então, assim, são realidades totalmente diferentes. E isso impõe ainda hoje muito medo da gente rebater algumas coisas. Hoje eu teria coragem de rebater esse acontecimento na delegacia. Mas naquela época, de forma alguma. Como o delegado conversando com você com uma arma em cima da mesa, você vai bater de frente com ele? Não vai bater. Aquele fone, deixa eu ver se melhor. Tá. Não. Peraí, deixa eu baixar isso. Olá, achei interessante ter falado do medo. É uma coisa que perpetua o racismo, né? O medo. Porque a supremacia branca e a violência branca, que eu percebo que as pessoas têm mais medo, né? Ter voz de falar, reclamar. E falando da mulher negra, da violência, você tem relação de 87% mais agredidos que as damas? Já, olha, a última vez que eu vi esse dado estava no 60%. 77%. Mais agredidos. E mais mortes também. E a taxa de homicídio entre as mulheres negras é muito maior. Isso bate na questão da vulnerabilidade dupla, né? Sim. Que ela tem. Por ser mulher e por ser negra. A mulher negra, ela é invisível. Me lembrei de uma fala agora. Não sei se você assistiu um filme chamado A Cor Púrpura. Sim. Teve uma cena em que ele, o homem, aquele que leva esse filme sensacional, porque ele faz velocidade, né? Porque ele leva a amante para morar e a amante paulatinamente vai ficar amiga da esposa. E ambas se começam a se proteger. É muito legal. Fala sobre mulheres. Mas teve uma fala dele, numa época que ela reclamou para ele, diz assim para ela: você é negra, mulher,
e pobre. Você não é ninguém. Olha. Entendeu? E é isso que eu acho que fica mesmo na cabeça das pessoas. Por isso elas são tão afetivas. Estão mais estupradas pela violência. Por causa dessa noção que é uma mulher tem identidade. Uma mulher dela pode ser agredida, pode ser tomada. É muito triste, viu? A situação. Eu acho até que bem melhorando. Mas nós temos um longo caminho ainda pela frente. E as mulheres, assim, eu vejo que cresceu muito a questão da sororidade, né? E isso é muito importante, muito importante. Nós, mulheres, existe o feminismo, né? E as suas vertentes, o feminismo voltado para a mulher trans, para a mulher gay, para a mulher negra, mas todos eles englobam, né, a segurança da mulher. E isso é muito importante. Essa união é muito importante. Entender que nós não somos rivais, né? A gente ajuda, uma ajudando a outra. Gente, melhorou meu app? Não melhorou. Então, eu sei que eu não vou fazer. Já baixei, já botei fone, mas o negócio não tá funcionando. Estranho que aqui pra mim tá normal. Não, eu falo e escuto essa. Acho que deve ser o mesmo que as pessoas estão ouvindo. Provavelmente. Né? Provavelmente. Que pena, fico triste. Mas a internet é assim, né, gente? A internet às vezes funciona bem, às vezes não funciona bem. O importante é que vocês estejam conseguindo captar um pouco das informações que a gente está passando aqui, né? O mais importante é a clareza do conhecimento, né? Eu acho que o importante é a gente falar sobre esse assunto. Sabe? Porque quanto mais você fala, construído no tempo. Por isso que eu gostaria de fazer a caravana percorrer as escolas, agora com o tempo, aí, embora eu seja pré-candidata a vereadora, né, uma brincadeira, sábado, mas eu acho que eu vou minha agenda para fazer isso, porque eu tenho obrigação de fazer isso. Sim. De tentar colocar um pouco de informação mesmo na cabeça dessas mulheres. Compartilhar mesmo informação. E quando você tem esse entendimento, né? Eu acho que assim, quando a ideia surge na nossa cabeça, a gente pensa, nossa, eu sou capaz de ajudar dessa forma, a gente não pode deixar passar. Já fiz isso. O outro mandou diminuir o som do meu celular. Mas acho que... Gente, ó, eu acho que foi muito construtivo, discutiu várias coisas. E eu gostaria que a Lu cantasse para nós. Ela tem uma voz linda. Acho até que você devia colocar um fone, que aí o som... você não pode pôr, né? Eu tô com medo de tirar e meu celular acabar caindo aqui. Por causa do microfone, né? Apesar que você tem um vozeirão, acho que nem vai precisar disso. Mas eu queria te agradecer pela disponibilidade. Vai conversar outras vezes para conseguir conversar melhor. Agradecer as pessoas que acompanharam. Vamos marcar uma outra live. A gente vai conversando. A gente tem os dados, a gente ficou amiga aí na vida. Que é muito bom. Tanto para nós, seus representantes, estamos felizes. Antes de cantar, eu queria falar assim, eu não lembro agora quem falou aqui a respeito da sororidade, né, que eu estava falando e uma pessoa que reforçou. Isso é uma das missões que eu tenho dentro de um projeto que eu faço parte, chamado Lilo, onde eu e minha melhor amiga, que por, sim, coincidência nenhuma, né, era a única menina negra que existia na minha escola. Então, assim, éramos apenas nós e somos nós até hoje. E nós temos um projeto chamado Lilo, onde através da música a gente busca levar mensagens para as pessoas, sabe? Mensagens positivas, mensagens de alerta.
Nós temos uma música que fala sobre a sororidade, chamada Desabrochar, que nós lançamos recentemente. Então, gostaria muito de convidar todo mundo para estar conhecendo o nosso trabalho no YouTube, no Instagram, aqui no Facebook. É Lilo, L-I-L-O-H. E tem uma frase, tem uma parte dessa música que fala o seguinte, e eu vou deixar aqui para todas as mulheres nesse momento, que fala o seguinte: se olhe no espelho, não tem nada igual, mais do que beleza, há potencial. Saiba descobrir o melhor em você, não basta resistir, tem que florescer. Pra tudo mudar é questão de segundo, menina, você é o seu próprio mundo. Não somos rivais, somos resistência. Uma puxa a outra e o resto é consequência. Eu quero ver você usar o seu poder de chegar no baile e fazer acontecer. Preste atenção, esse hit é pra você. Eu quero ver você usar o seu poder. Então eu quero ver as mulheres usarem o poder, porque nós somos poderosas. Nós somos muito poderosas. E esse vídeo meu que acabou viralizando, vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu não compartilhei com ninguém ainda. Esse vídeo, Lu, eu fiz dentro do meu quarto num dia que eu tava muito... Eu me emociono de lembrar o sentimento que eu tava sentindo naquele dia. Eu tava muito mal coronavírus, essa questão do George Floyd, as pessoas brincando, vendendo blusa, fazendo piada com a morte daquele homem negro, sabe? E isso me marcou, foi tão forte que eu fiquei o dia inteiro assim, chorosa, quieta na minha, e de noite, quando eu fui dormir, as palavras foram vindo na minha cabeça. Eu levantei de madrugada para escrever, e no outro dia eu falei, eu vou compartilhar isso. Quer gostem, quer não gostem, eu vou falar, porque eu não vou sofrer aqui quieta. E as pessoas precisam saber que a gente está sofrendo com isso. Não é justo. E aí eu fiz esses versos, onde eu canto. História de preto, mas pintada de vermelho. Na vida nem só antes de dormir eu me ajoelho. Em minhas preces peço pelos meus cada segundo, já que um dos nossos morre a cada 23 minutos. Chega a ser difícil de explicar, nos pedem pra ensinar, mas não nos dão nem o direito de viver, respirar. Se eu pudesse eu ia gritar bem alto: ei, você, meu corpo não é alvo. No morro é tanta morte, nem sei se a favela vive. Fomos libertos, mas sem o direito de ser livres. Coisas da herança da memória, fato real de nossa história. E foi a forma que eu encontrei de me expressar e de trazer um alerta para as pessoas. Que as coisas não vão ser mais como eram antes. A gente está chegando em peso. Amém. 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 Assim seja. Assim seja. Amém. E eu agradeço. Muito obrigada, viu? Muito Emocionante. A gente vai conversando, tá? Você foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Entender essas coisas boas. E a gente se identificou, né? Eu olho para você, eu vejo conhecimento e eu gosto de conversar. Parece que eu já te conhecia. Pois é. Internet da palma, mas tem as coisas, conecta as pessoas. Sim. Ó. Beijo enorme pra você. Desculpe aí, pela internet. É uma porcaria. Prometo que eu vou fazer uma palestra pelo tratamento para vocês. Num bar de preferência. Beijo, Lô. Beijo grande.